E afinal, quem é supersticioso tem fé? Confere a resposta agora no nosso momento de reflexão com o pastor Graziel. A gente escolheu esse tema, né, pastor? Fé e superstição. Isso, eu acho que é um tema muito oportuno. Eu gostaria, não querendo ser muito infantil, mas eu vou pegar uma colinha para falar sobre esse assunto de fé. Para ser bem resumido, fé é aceitar como verdadeira a existência do Deus que falou. Então, fé é eu aceitar como verdade de que Deus fala. E Deus fala, não as coisas, os objetos. Deus fala. E Deus falou. Ou seja, né, pastor, não adianta a pessoa falar assim, eu tenho fé, mas eu preciso ter um amuleto para ter sorte, ou um pé de coelho. Aí isso não é fé. Não, isso entra no campo da superstição. Fé é crer, acreditar, aceitar que Deus fala e me orienta e me conduz pelo caminho da vida e que Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo e que espera que eu confie nele. Veja, é importante, ele fala, Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todo o universo e Ele espera que eu confie nele. Eu não posso confiar em coisas ou poderes sobrenaturais, ou forças da natureza. O primeiro mandamento diz, Deus quer que eu confie nele, ponto. E superstição, de um certo modo, é uma maneira de disfarçadamente ou grosseiramente confiar em outras coisas. Por exemplo, se eu digo assim, se uma coisa não está muito bem, eu bato aqui para me proteger disso. Eu estou entendendo que a madeira e a batida na madeira, 3 batidas, me protegem de um perigo, de uma ameaça. Então eu me vejo dentro de um rito ou dentro de uma atitude, de uma coisa que eu faço, que eu tento com a minha ação manipular uma coisa que eu digo, na fé eu aceito que quem manda no mundo, quem governa a minha vida, quem me tem algo a dizer sobre o rumo da minha vida é Deus, não a criatura e não a criação. E se você quer participar aqui do nosso bate-papo, que eu estou tendo aqui com o pastor Graziel, dá para mandar SMS para a gente nessa... Bom dia. Vocês, então, que querem participar do programa, mandando SMS para nós, mande para o número 9282-3806. Participe pelo Facebook, facebook.com/tudoparaMulher. Lá na página do nosso Twitter também, que é o twitter.com/tpm_ubratv. Participe. Isso aí, tem que participar. Então, pastora, agosto não é um mês de desgosto, mês do cachorro louco, como as pessoas falam, está na cabeça de cada um. Exato. Aliás, é oportuno isso. A superstição está muito ligada a medo, a ignorância, a medo. E existem 2 religiões, de fato. A religião do medo e a religião do amor de Deus que me protege e caminha comigo em todos os momentos da minha vida. A fé que eu tenho, a fé verdadeira é aquela que eu digo, Deus falou, agiu no passado, Deus fala e age no presente, e Deus falou e também está comigo no futuro, no amanhã. É passado, presente e futuro. Deus falou e agiu. Toda a fé cristã está alicerçada na ação de Deus. Deus não fez o mundo e disse, bom, agora te vira, tu está entregue a você mesmo. Essa é a religião do medo, da ignorância, ignorância que eu não digo aqui é que ignora que Deus fala. Se eu tenho um Deus que não fala, eu estou mal. Como é que eu sei qual é o caminho, qual é o rumo, qual é a verdade, qual é a direção melhor? Mas se eu tenho um Deus que fala e diz, eu estou contigo, ser forte e corajoso, eu vou te acompanhar em todos os dias da tua vida. Um dos salmos mais lindos diz isso. A superstição, pastor, ela acaba me afastando de Deus? Com certeza. Não? Porque seria, por exemplo, eu não estou te dando um voto de confiança, não é mais ou menos por aí? Por exemplo, Exato. Eu não confio em ti o suficiente, então Exatamente. Eu preciso andar com meu pé de coelho. Isso. Eu preciso bater na madeira. Eu digo que tenho fé, mas no fundo eu não tenho. Exatamente. Fé é confiança, superstição é medo. Medo de forças sobrenaturais que o meu imaginário, aliás, o ser humano não precisa nem de adubo. Ele, por natureza, é fértil na sua imaginação. Ele é muito fértil.
Eu disse antes, a religião cristã é uma religião em que eu estou alicerçado, fundamentado no amor de Deus, que ama todos de uma maneira indescritível. E a superstição é basicamente fundamentada, alicerçada no medo, no desconhecimento. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual é o meu futuro, mas eu estou nas mãos daquele que é o Senhor do futuro. Aliás, ele me conhece no passado, quando eu estava na barriga da minha mãe, ele já me conhecia. Eu estava lá sendo formado na barriga, no ventre da minha mãe, Deus estava comigo lá. Ele está comigo hoje e vai estar comigo até o fim da minha vida. Isso é fé, é confiança num Deus que realmente está junto ao ser humano. Não é uma força oculta, uma força desconhecida que eu não sei o que é. Então, né, pastor, nada de entrar um mês de agosto aí já pensando. Muita gente deixa de casar no mês de agosto, Exato. porque diz que é um mês de azar. Exatamente. Né? 13 é um dia de azar. Não é. Ficar debaixo de uma escada é gato preto. Enfim, tem tanta coisa associada ao mês de agosto. Nenhum mês é diferente do que o outro, nenhum dia é diferente do outro. O importante é que o meu dia a dia, seja em agosto, seja em julho, janeiro, fevereiro, esteja nas mãos daquele que é o Senhor desse universo e que, como digo de novo, que me ama mais do que eu possa compreender. Esse é o sentido da fé. Fé não é crer em qualquer coisa. Fé é ter uma comunhão. É confiar. É confiar né? no Deus que fala e que ama. Não, por exemplo, não, eu acredito em Deus, tenho fé, mas eu vou numa cartomante para saber o meu futuro. Aliás, a carta, você falou agora, eu acreditar que cartas dirigem o meu futuro, que os astros influenciam a natureza, eu concordo. Agora, eu dirigir a minha vida, decidir na minha vida, a partir da posição dos astros, eu prefiro muito mais ficar com aquele que fez os astros. Aquele que criou o céu e a terra, o universo todo. Aliás, eu sou humano demais para compreender a grandeza disso. Deus amou a mim e ama. E se isso não é verdade, eu estou entregue a uma vida em que eu não tenho onde me segurar. Qual é a segurança que eu tenho? E quando a gente não tem essa segurança que é o amor de Deus, a gente é candidato à superstição, porque todos nós temos vazios. Todos nós temos vazios e todos nós temos medos. É da natureza humana. Agora, o amor de Deus é confiar de que Deus, apesar de tudo, apesar de eu não saber muita coisa, Deus está do meu lado. Pastor, no momento que eu confio em Deus, que eu entrego a minha vida nas mãos dele, a minha vida realmente melhora? Eu não preciso ficar ansioso e esperando algo? Eu não posso escapar da ansiedade. Eu vou precisar dessa palavra, dessas promessas de Deus até o fim da minha vida. Mesmo eu sendo pastor, eu preciso ouvir isso que estou te dizendo, ou dizendo para o público. Eu preciso ouvir isso. Por isso que eu venho todos os domingos na igreja, ou por isso que eu leio a Bíblia. Eu preciso me alimentar, me fortalecer, porque a cada dia eu tenho medo também, eu tenho angústias, como qualquer outro ser humano. E a gente passa por provações. Exato, né? eu preciso me alimentar constantemente, assim como eu preciso me alimentar em termos de o meu corpo de manhã, tomo meu café, aliás, meu café é fruta ou um pão, eu preciso do alimento para a minha alma. Eu preciso disso. Isso é fortalecer a fé. E quando não tem fé, existe espaço para a superstição. E aí entra qualquer coisa na minha cabeça. Mas o ser humano tem uma cabeça aberta para qualquer coisa, né? Com certeza, a gente tem que filtrar. Tem que filtrar. E nada de ter medo de coisas pequenas, mas é melhor, e o caminho é respeitar aquele que é o Senhor do universo, e que é o Senhor da vida e que nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Com certeza, fé é crer, é confiar em Deus. Eu vou para o intervalo e já volto com mais TPM. Fica aqui comigo.